Trilha 3: Tendências do futuro. Desenvolvendo estratégias funcionais e poderosas de Employee Experience. Convidados: Ariane Brito, Vixtin; Camila Corá; Mônica Lima, Bfly; Rafaela Sequinel, TOTUS; Dylan Tot, Mindsight. Moderador: Daniel Consani. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à roda de conversa número 4 da Trilha 3, Tendências para o Futuro deste RH Top 5 2024, que reúne apenas empresas e profissionais que conquistaram a indicação ao Top of Mind de RH deste ciclo de 2024, como vocês já sabem. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e antes da gente começar, eu vou me descrever para ajudar qualquer pessoa que possa ter algum tipo de dificuldade visual. Eu sou um homem branco de estatura mediana, olhos castanhos, cabelos curtos, barba e bigode curtos também. Eu estou no meu escritório, um ambiente bem iluminado, com paredes neutras, alguns objetos de decoração estão atrás de mim, e eu estou vestindo uma camiseta bege hoje. A gente vai explorar o seguinte tema nessa nossa atividade, gente: desenvolvendo estratégias funcionais e poderosas para quem trabalha, precisa trabalhar em Employee Experience. Para quem trabalha, precisa trabalhar não, né? Que RH que não precisa trabalhar Employee Experience, que não está preocupado em como o seu desenho voltado para a experiência do funcionário está feito e se ele é efetivo de fato, se ele está gerando os resultados esperados, se ele está gerando engajamento, se ele está gerando produtividade. E a gente vai falar sobre tudo isso com os nossos especialistas desta atividade, dessa roda de conversa. Quem vai estar hoje comigo são 5 pessoas diferentes, começando pela Ariane Brito. Ela é consultora de RH, parceira representando a Vixtin. A Vixtin tá indicada na categoria Saúde Ocupacional. Também está aqui com a gente a Camila Corá, ela é executiva de RH e foi indicada no top deste ano na categoria Dirigente de RH. Além dela, a Mônica Lima, coordenadora de treinamento e desenvolvimento organizacional da Bfly. A Bfly está indicada na categoria Práticas Reconhecidas em Gestão de RH. Também está com a gente a Rafaela Sequinel, diretora na FIDS, plataforma TOTUS RH, que está indicada na categoria Tecnologia para Gestão de RH. E, finalmente, mas não menos importante, o Dylan Tot, fundador e CEO da Mindsight, que está indicada, a empresa está indicada na categoria Soluções em Testes e Avaliações para o RH. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês, Ariane, Camila, Mônica, Rafaela e Dylan. E agora eu vou abrir, antes da gente entrar no nosso bate-papo em si, vou abrir um espaço para que vocês possam também se apresentar e se audiodescrever para a nossa audiência, começando pela Ariane. Olá, pessoal. Ariane Brito aqui, consultora de RH, especialista em gestão de pessoas e liderança pela FGV, 15 anos aí atuando com RH, tá? E hoje mestrando em inteligência artificial. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, cacheados e pretos. Eu uso óculos de grau quadrado e hoje eu tô vestindo uma blusa preta, porque tá frio, e atrás de mim tem uma janela, eu estou no escritório. Maravilha, Ariane, obrigado pela participação. Agora passo a palavra para Camila. Bom dia a todas as pessoas, meu nome é Camila Corá, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros, estou vestindo uma camiseta preta com um blazer branco e preto quadriculado e tenho atrás um fundo azul marinho. Eu passei os últimos 11 anos como líder de pessoas e jurídico ISG do Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual. E estou aqui muito feliz de participar dessa conversa com todos vocês. A gente que está feliz de contar contigo, Camila. Agora abro espaço para a Mônica também poder se apresentar e se descrever para a nossa audiência. Mônica? Bom dia, pessoal. Eu sou a Mônica Lima. Costumo dizer que eu sou paulistana de nascimento, baiana de pai, mãe, alma e coração, mãe por vocação e TID por paixão. Estou conduzindo aqui a área de treinamento e desenvolvimento da Bfly, a qual empresa estou representando hoje. Sou uma mulher branca, estou com um fone, headset, um casaco preto quadriculado de branco e um batom vermelho. Estou no escritório e atrás de mim tem um quadro de uma paisagem. Maravilha, Mônica. Obrigado também pela sua participação. Agora passo a palavra para a Rafaela.
Olá, pessoal. Então, vou começar pela minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos pretos, ah, médio, uma altura um pouco abaixo do ombro. Estou com uma camisa azul, um blazer preto e brincos dourados grandes aqui que chamam a atenção. Estou no escritório também no home office, um fundo de madeira. E muito feliz em estar aqui para poder compartilhar toda a experiência e as práticas que a gente faz, tanto na TOTS como na FIDS, para Employer Experience. Demais, Rafaela. Obrigado pela apresentação também. E agora, finalmente, como eu falei, mas não menos importante, passo a palavra para o Thailand poder também se apresentar. Thailand? Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Thailand, é difícil mesmo. Pinto para minha audiodescrição, então eu sou um homem branco também, cabelos castanhos claros, levemente cacheados, barba cortada recentemente, inclusive. Estou usando um sobretudo aqui com um colete por baixo, hoje está meio frio, né? E atrás de mim eu tenho uma prateleira com um monte de penduricalho, um monte de coisa, lembranças de viagem, enfim, coisas. Eu sou fundador e CEO da Mindsight, tá? Eu sou também mestre em psicologia organizacional pela Universidade de Colômbia e agora terminando o meu mestrado também em Data Science pela Universidade de Harvard, né? Também fui diretor de RH da Estônia um tempo, então a ideia é compartilhar um pouquinho de clientes nossos e a minha própria também como executivo de RH com vocês. Show de bola, Thailand. Que prazer contar com a participação de todos vocês. E vamos lá para o nosso bate-papo. Eu queria começar perguntando sobre os pilares principais de Employee Experience. Quando a gente fala de Employee Experience, exatamente do que a gente está falando? E eu queria direcionar essa nossa primeira interação, minha primeira pergunta, para a Camila, justamente porque ela está indicada na categoria dirigente de RH, tem alguns anos de experiência como executiva de RH e acho que faz sentido a gente ouvir uma executiva de RH falando justamente sobre algo que provavelmente foi emergencial ou pelo menos foi prioritário na sua agenda diária e é de qualquer executivo de RH, né, Camila? Porque me parece que Employee Experience é um termo que parece da moda, mas é uma preocupação perene e constante e que remonta a muito tempo, na verdade, para qualquer profissional de RH. Do que a gente está falando quando a gente fala de Employee Experience, Camila? Muito bacana você comentar isso, porque como eu liderei lá no banco o jurídico por muito tempo, quando eu passei para esse movimento lateral de assumir também a área de pessoas, esse foi um dos termos que parecia conhecimento comum, mas que a turma teve que parar e sentar para me explicar um pouquinho tudo aquilo que tangencia, quer dizer, a experiência do cliente interno. Ela começa desde o momento da contratação, passa pelo dia a dia de todos os nossos colaboradores e, inclusive, na saída de qualquer um dos colaboradores. Eu acabei de receber aqui uma pesquisinha aqui, eu acabei de sair do banco, né, eu sou também, e também do grupo PTG, também pela pesquisa de como foi a sua experiência ao longo de toda a sua jornada. Quer dizer, a experiência do nosso colaborador, ela nada mais é do que tudo que permeia a vida do colaborador, desde uma entrevista até antes dele ser um colaborador. E mais, toca num ponto super importante que é a marca, né? A marca empregadora porque a gente está falando aqui muito de colaborador, mas para que ele se torne, para que ele almeje participar de uma empresa, ele é um cliente e ele vai se conectar também com a marca da empresa. Então, não tem nada mais importante dentro de uma visão estratégica de recursos humanos, de capital humano, do que o que a gente chama de Employee Experience. Cada lugar tem a sua definição, mas, enfim, eu acho que ela é o mais abrangente possível e toca antes e depois, durante e depois da jornada de cada uma das pessoas que tem contato com a empresa. Lá no banco foi super importante que a gente tivesse como pilar primeiro o estabelecimento de uma cultura muito forte. A gente, como tinha tido controle de acionistas muito diferentes, muito antagônicos em relação à cultura, a gente precisou estabelecer uma cultura própria que fosse nossa, né, que fosse uma tradução da cultura do BTG Pactual, mas no varejo. Isso foi importante porque quando você não tem medo, quando você é claro naquilo que você espera de cada uma das pessoas,
fica mais fácil, eu digo, né, como advogada, eu falo, combinado não sai caro. Fica mais fácil das pessoas terem uma boa experiência, porque o que elas encontram é exatamente aquilo que você verbalizou para elas antes, durante e depois da experiência delas no dia a dia. Então, você ter muito claro o que você vai exigir de cada uma das pessoas, quais são os pilares organizacionais, quais são as diretrizes que você valoriza, qual é a missão daquela empresa, ainda mais hoje em dia, né, os jovens, eles se conectam muito com esse propósito, com o direcionamento, estão menos preocupados, qual vai ser a sua organização, a sua construção organizacional, as pessoas estão menos preocupadas, né, com plano de carreira, e estão mais preocupadas com quais são as condições de trabalho no dia a dia, qual é o plano, se vai ser uma jornada horizontal, se vai ser uma jornada em grupo, com outras especificidades, né? Todo mundo trabalhando, de repente, por exemplo, em tribo. Então, acho que isso é que as pessoas estão mais preocupadas hoje em dia do que necessariamente, por exemplo, como antigamente, na minha geração, que a preocupação era plano de carreira, formas mais rígidas, né? Mais hierárquicas de organização. Então, eu acho que a primeira coisa é ter a cultura muito bem definida. A segunda é escuta ativa para que essa cultura ela possa se modernizar ao longo do tempo, ela possa acompanhar as mudanças que existem na sociedade, nas pessoas. Eu acabei aqui de citar um exemplo, né, de como as gerações vão mudando e também o que elas buscam vão mudando, e a sua empresa tem que tomar a decisão se quer se adaptar a isso ou não, se quer atualizar a sua estratégia de negócios, porque pessoas e capital humano é estratégia de negócios. A terceira, que eu entendo que é super importante, é governança. Para que as pessoas tenham muita clareza e para que você possa praticar o que você falou, o que você, como eu estava dizendo, combinado não sai caro, mas que isso possa ser praticado no dia a dia, para que as pessoas percebam e identifiquem isso no dia a dia, é preciso ter governança. Em empresas com 3 mil funcionários, 5 mil funcionários, como o que eu tinha lá no PAN, é muito importante que as pessoas vejam consistência, regularidade e um tratamento igualitário naquilo que você diz que são as regras que você se propõe. Eu estou falando de regras, mas inclusive no que se respeita à nossa cultura. E acho que, por fim, comunicação. Comunicação é muito importante. Com o turnover que a gente enxerga, como eu falei, com o número de pessoas, 3 mil pessoas, às vezes as informações que você precisa não chegam, né, do topo da base, e de baixo para cima também não. Então, é muito importante comunicação, comunicação, comunicação. Repita sempre tudo aquilo que você acredita, vai fazer, porque isso eu acho que é um dos pilares mais importantes. Então, aqui retomando, né? Cultura, né, com transparência, falar a verdade do que você pratica, dizer o que você acredita, para onde você vai. Comunicação, para que essa informação ela fique na cabeça das pessoas e ela seja percebida de maneira clara por todos e de maneira constante. E governança. Governança para que isso seja praticado no dia a dia, com muita retidão, com muita clareza, com muita transparência. Fantástico, já temos aí um belíssimo de um caminho para percorrer. Eu queria agora acionar e convidar a Rafaela para compartilhar também as suas visões em relação ao que nós estamos falando quando falamos de Employee Experience, Rafaela. Me parece que tecnologia tem sido instrumental para que Employee Experience alcance novos níveis, mas os desafios também aparecem, porque me parece que a gente tem falado cada vez mais de humanização, e tem muita gente que de alguma forma, colocam em lados opostos a tecnologia versus processos humanizados, o que obviamente para mim não é verdade, mas como é que vocês têm visto esse tema na TOTVS? Perfeito. Eu gosto muito quando a Camila traz sobre a comunicação, né? E ela traz também o pilar da cultura, e a gente ter as práticas muito bem disseminadas, a governança. E quando a gente fala em comunicação, ela está permeando todos esses temas, né? Porque não adianta ter uma cultura muito bem estabelecida se você não comunica para as pessoas qual é essa cultura, assim como a governança e todas as suas práticas. Para esse combinado não sair caro, ele precisa ser sabido
por ambas as partes, né? Ele precisa estar realmente combinado, que às vezes a gente pensa, né? Mas o óbvio ele precisa ser dito. E na dúvida, repita o óbvio de novo e de novo. E a gente enxerga a tecnologia como a viabilizadora disso tudo. Como que a gente se comunica aí no exemplo da Camila, 3 mil pessoas, na própria TOTUS, né, 10 mil pessoas, espalhadas por todo o Brasil, e com várias unidades, algumas com regime híbrido, outras com regime presencial, e como fazer isso sem uma tecnologia? Fica até difícil de isso acontecer. Então a gente enxerga o nosso papel como esse viabilizador de chegar até o colaborador e dar mais escala para o RH. Então não significa que, porque a gente está envolvendo tecnologia, isso vai deixar de ser humano. Muito pelo contrário, o nosso papel é automatizar os processos onde não existe o humano do RH, por exemplo, compilar dados, trazer os relatórios, né, de forma mais assertiva e mais mastigadinho, vamos dizer assim, para o consumo e para daí, de fato, fazer o desdobramento do plano de ação baseado na escuta ativa, muitas vezes praticado nas pesquisas, como a própria Camila trouxe também, e como que a gente automatiza tudo isso, entrega de forma mais clara e objetiva para o RH, para que ele não perca tanto tempo manipulando dados e informações, e de fato consiga desenhar essas ações e que elas estejam voltadas para os colaboradores. Então eu vejo muito pelo contrário, né, esse paradigma de envolvimento da tecnologia e quando ela está presente, ser menos humanizado, vamos dizer assim, as iniciativas e as práticas. A gente tem, né, o ponto da inteligência artificial que acaba corroborando com isso, e as pessoas trazendo o quanto a inteligência artificial pode deixar os processos menos humanos, mas a nossa crença é muito de que ela chega para auxiliar nesse mesmo questão de compilar informações e te trazer tudo isso de uma forma muito mais assertiva, mas não como tomador de decisão. A decisão, as práticas, o plano de ação, ele precisa continuar sendo realizado por nós, né, por seres humanos que vão conseguir dar aquela interpretação e tom baseado no contexto e também nessas informações que são disponibilizadas. Maravilha. Mônica, agora queria convidar você também para oferecer assim, qual tem sido as diretrizes ou os desafios principais quando a gente fala de employee experience, e fica à vontade para linkar isso com T&D. Eu sei que você vem dessa área, essa é a sua base de experiência. Me parece que dos pontos trazidos pela Camila, tem muita coisa ali que é treinável, escutativa, passa por liderança. Quando a gente fala de governança, quando a gente fala de comunicação, é um desafio constante das empresas. Fica à vontade para trazer sob esse prisma também do T&D, do desenvolvimento das pessoas, mas também, claro, dê a sua contribuição para a gente montar esse mosaico que a gente está fazendo, para que a gente possa entender do que a gente está falando quando a gente fala de employee experience. Maravilha. É muito importante quando a gente vê que, independente do segmento, né, da organização, é todo mundo muito alinhado, né? Então, estou bem alinhada com o que a Camila trouxe, com o que a Rafa trouxe também. E quando a gente olha para a Employee Experience, que foi a fala, né, que você trouxe, Dani, no início, de que parece que é uma coisa que está na moda, né? Eu acho que o meio exige, né? A gente sempre teve a experiência do colaborador, acho que ela foi se aprimorando, né? Porque a exigência do meio foi pedindo isso. As novas gerações, elas pedem essa experiência que esteja conectada com uma série de outras informações. Então, cultura organizacional, obviamente, para mim, é o pilar fundamental aqui para a gente garantir uma boa experiência, porque é quem vai dar o tom da experiência que a gente quer dar. E aí, colaborando, pensando em treinamento, para mim, a liderança
é fundamental nesse processo da experiência. Não adianta os dirigentes, o time de RH, ter a melhor experiência até o dia ou o acompanhamento de um onboard, por exemplo, e quando esse cara chega na área, a liderança não está engajada. Então, para acrescentar aí mais um pilar, que seria esse pilar de liderança, a gente tem uma boa estratégia, uma boa estrutura, processos e ferramentas de gestão para suportar essa liderança nesse processo de experiência do colaborador, desde quando ele tem o contato com a marca até na hora que ele sai, porque muitos candidatos, muito antes deles se candidatarem na vaga, ele vai, por exemplo, se conectar com alguém da empresa para saber como que é estar lá dentro daquela empresa, a gente já começa a ter essa liderança participativa quando eles são buscados dentro desse contexto, muito antes mesmo da pessoa se aplicar em uma vaga. E dentro de todo esse processo de estratégia, estrutura, processo e ferramentas de gestão de pessoas, eu estou falando de um bom processo de onboard, eu estou falando da comunicação que a Camila trouxe, celebração, reconhecimento, feedback contínuo, um ambiente de trabalho seguro. Então, tudo isso passa pela experiência do colaborador. E a gente ter programas, e aí é onde entra, né, a minha expertise, onde a gente tem programas, onde a gente capacita, desenvolve, forma essa liderança no que parece ser óbvio, que é a experiência do colaborador, mas é onde muitas vezes as pessoas a gente perde pessoas no período de experiência por não ter colaboradores ali dentro da organização participativos nesse processo de experiência do colaborador, né, deixa muito na mão do RH. Eu já vivi cenários onde ficava tudo numa área de RH e como se eu não fizesse parte dessa experiência, acaba se chocando. Então, hoje aqui na Bfly, nós somos mais de 36 marcas dentro de um ecossistema. Acabamos de lançar a cultura organizacional, a gente lançou a nossa cultura aqui, a gente fez a declaração da nossa cultura em junho. Nós estamos vivendo exatamente esse cenário, que é adequar a jornada do colaborador que a gente tem hoje, alinhada com essa cultura, mas coparticipativa com essa liderança, trazendo para essa liderança a autorresponsabilidade dela na experiência do colaborador, porque muitas vezes esse colaborador ele pede demissão do líder e não da organização. Então, dentro desse contexto, eu traria muito forte aí a liderança e o quanto trazer essa liderança para esta página de que, assim como a gente cuidou por muito tempo, tão dedicado à experiência do nosso cliente, né, o cliente que traz o dinheiro para a gente, que é quem a gente atende, como que a gente está olhando para a experiência do nosso cliente interno, e que a gente foi cobrado o tempo inteiro por isso. Eu acho que agora está muito quente, porque o meio está exigindo isso, né, o candidato, a pessoa ali que está querendo entrar na empresa, e quando ela chega, ela vai exigir um pouco disso no ambiente de trabalho. Perfeito, Mônica. Eu acho que, assim, do que você está trazendo, Rafaela também, e a Camila também, me parece que a gente está num movimento, e aí só corroborando o que você trouxe para a gente olhar para o cliente externo e agora olhar para o cliente interno. A Camila falou em algum momento que o capital humano é estratégico para qualquer organização hoje. Não só empresas que trabalham com serviços, ou mesmo indústrias. O fato é, não se faz empresa sem pessoas. E me parece que a gente está num movimento meio de olhar para si, de cuidar de si, de vamos cuidar da nossa gente, porque são essas pessoas que fazem a nossa empresa ter sucesso. E aí, direcionando a minha interação para o Taylan agora, Taylan, não tem como falar de employee experience sem conhecer bem as pessoas. Também, na fala, eu acho que na fala tanto da Camila quanto da Rafa quanto da Mônica, tá implícito ou explícito em algum momento que tudo isso precisa ser de verdade, precisa ser genuíno, e as pessoas percebem isso. Então, se a gente não conhecer as pessoas de fato, não dá para trabalhar employee experience. Como é que você tem visto essa questão, Taylan? Legal, né? Acho que realmente, né, o negócio da experiência do funcionário, do colaborador, não existe uma experiência fantástica que vale para todas as pessoas, tá? Cada pessoa tem experiências que elas preferem e não preferem, né? Então, a experiência, ela é relativa. Então, se eu chegar aqui e falar para vocês, façam essas experiências para suas pessoas que todo mundo vai gostar, alguma coisa está esquisita, né? Tem pessoas que gostam de mais interação, tem pessoas que gostam de menos, tem pessoas que gostam de ser mais analítica e direto ao ponto, tem pessoas que gostam mais de gerar relacionamento. Então, tudo isso faz diferença em como você monta a tua proposta de valor, né? Então, a primeira coisa que a empresa tem que ter é uma proposta de valor
baseada em quê? Baseada na comunalidade que ela quer ter entre as pessoas. Ou seja, as pessoas, para trabalhar na sua empresa, vão ter alguma coisa em comum, que geralmente as empresas definem como a cultura. Né? Então é importante entender essa cultura, entender daí se as pessoas que você está contratando, e daí ao longo do tempo as pessoas que você está mantendo na empresa e desenvolvendo, têm conexão com essa cultura. Né? E a partir do momento que elas têm, aí provavelmente a experiência delas vai ser melhor. Então, se a tua cultura é muito voltada para resultado e meta, por exemplo, e você contrata uma pessoa que adora olhar resultado e meta, fantástico. Aí é só você manter ao longo da experiência dela a cobrança das metas, o foco no resultado, você destacar isso nos rituais de gestão, você destacar isso na remuneração, você destacar isso no avanço de carreira, e aquela pessoa vai ter uma boa experiência, porque é o que ela está buscando. Né? Isso daí você coloca uma pessoa que não acredita muito nisso, ou que não gosta desse tipo de enfoque, vai ficar difícil, né? A pessoa vai entrar na empresa e, obviamente, ela vai ter uma experiência muito ruim, né? Então, é muito importante você entender qual que é a sua proposta de valor que você tem para as pessoas, e a partir disso, as pessoas também, né? Conhecer as pessoas, entender essa pessoa, o que ela acredita, o que ela enxerga, o que ela está buscando, tem a ver com a proposta de valor? Se não tiver, por mais talentosa que seja a pessoa, você deveria passar, né? E buscar pessoas que realmente se encaixam, senão, inevitavelmente, a pessoa vai ficar desengajada e vai querer sair da empresa. Perfeito, Taylan. Queria agora, óbvio, inserir a Ariane na nossa conversa também. Ariane, falamos de cultura, falamos de governança, falamos de liderança, falamos de comunicação, escutativa. No fim, qual é o caminho para desenvolver uma cultura organizacional que de fato favoreça e faça florescer uma experiência de funcionários, né, a experiência do colaborador, que de fato se conecte com os valores, a cultura, o motivo de existir da empresa e o motivo daqueles funcionários, daqueles profissionais estarem na organização também. Eu acredito que, juntando tudo que o pessoal trouxe aqui neste início de conversa, eu tenho visto que a palavra pertencimento tem surgido muito, né? E esse sentimento de pertencimento está atrelado diretamente à experiência que a pessoa está buscando ali dentro da empresa, né? Então, todo o aspecto cultural, todo o aspecto tecnológico, todo o aspecto psicológico, né, e das questões sociais, de segurança psicológica, que as meninas trouxeram também, acho que tudo isso, no final do dia, ali na ponta, é realmente fomentar ali o pertencimento que essas pessoas querem estar dentro da empresa, desde quando ela é uma candidata, é o que a gente vê muito hoje em dia. Esse candidato, ele já enxerga ali a empresa como um produto, né? Um produto que ele quer consumir, um produto que ele quer estar lá dentro, ele quer pertencer àquela organização. E eu acredito que a experiência das pessoas, elas passam diretamente por esse pertencimento e, logicamente, como as meninas disseram também, tem que estar atrelado à estratégia organizacional. Se a gente, como RH, não consegue perceber, não consegue ter essa visão de atrelar o que o boarding, né, o que o CEO, o que a empresa deseja num curto espaço de tempo, a longo prazo, atrelar isso à experiência das pessoas, no final do dia não funciona, né? A gente pode desenhar ali um manifesto cultural, lançar políticas, lançar o nosso jeito de ser, né, que é o que a gente costuma fazer. Mas eu acho que tudo isso realmente tem que estar atrelado à estratégia do negócio. Se isso não estiver atrelado à estratégia do negócio, as pessoas não vão se sentir pertencidas, porque o negócio vai estar caminhando para um lado e as pessoas vão estar ali caminhando para o outro lado. Então, eu deixaria dois itens aqui, né? O pertencimento das pessoas e a experiência, né, o employee experience, diretamente atrelado à estratégia do negócio. Maravilha, Ariane. Gente, agora que a gente, digamos assim, traçou boas diretrizes em termos conceituais, né, de employee experience, eu queria que a gente caminhasse para a prática, né? E aí convido, inclusive, vocês para compartilharem como acontece na organização de vocês, ou nas experiências profissionais que vocês tiveram e tudo mais. Quando a gente fala de cultura, muita gente
pensa numa coisa monolítica, né? A gente até, por muitos anos, associou cultura organizacional com aquela parada que ficava na parede da entrada da organização, missão, visão, valores, e aquilo definia a cultura. Só que se você tiver a escuta ativa, como propôs a Camila, você vai ver que aquilo tudo vai mudar muito rápido, né? Mês a mês, ou semestre a semestre, tudo aquilo que está na parede pode ir mudando. Claro que aquilo que está na parede tem valores nobres, tem visão de futuro e tudo mais, mas as mudanças, com a escutativa ativada de fato, as mudanças elas vão meio que engolir tudo aquilo que está na parede, porque as premissas mudam, os valores também mudam, as estratégias mudam e tudo mais. Eu queria realmente que a gente falasse um pouquinho de como construir uma cultura organizacional que vai priorizar a experiência do usuário ou a experiência do funcionário, e como o RH pode tirar isso do papel, porque a gente está falando aqui para uma audiência de RH. Eu costumo sempre dizer que RH tem que ser protagonista, tem que sentar na mesa de decisões da estratégia da organização e tudo mais, mas também sempre digo que RH não pode chamar todas as responsabilidades para si, porque sem alta liderança o RH faz pouco, né? Ou tem menos margem de manobra. E aí, voltando a palavra numa espécie de experiência circular, aí voltando a palavra para Camila, conta pra gente como é que, já que você disse que o primeiro passo é cultura, como é que tira esse primeiro passo do papel e coloca na prática? Super importante essa sua pergunta, Daniel, porque a gente comentou aqui de algumas coisas que parecem óbvias, né? Mas o fato é que no dia a dia, na prática, não é assim. Lá no banco, por exemplo, no sistema, eu acho que todo no sistema financeiro, as práticas de capital humano, elas não eram tão difundidas e elas não eram inerentes ao negócio e não eram tão... o que acontece? Eu acho que o mais importante é que você sempre consiga adaptar o seu discurso ao seu interlocutor. Então, o profissional de RH, eu, por exemplo, estava inserida no sistema financeiro. Eu precisei traduzir tudo que a gente está conversando aqui em números. Por quê? Porque eu estava conversando com engenheiros. Sempre, em todas as cadeiras, né, em todas as cadeiras dos diretores que sentavam ao meu lado, eu só tinha engenheiros ao meu lado. Então, como convencer as pessoas, né, de que cultura, que a gente fala, tipo assim, essa palavra cultura para um engenheiro, às vezes, ela não é tão óbvia a sua tradução. Então, você precisa traduzir isso em números, precisa adaptar o seu discurso, trazer a pauta de negócios para dentro da pauta de pessoas, e aí esse círculo ele vira um círculo virtuoso e se retroalimenta. Basicamente, o que a gente enxergava, o que eu pude identificar no banco, primeiro, quando eu falo de escuta ativa, não é só a escuta ativa do líder, né? A gente comentou aqui da liderança, ela é fundamental, ela muda todo o tempo, por isso que essas ferramentas que a gente está comentando aqui, que garantem de tecnologia, que garantem disseminação de informação, treinamento, capacitação, elas são imprescindíveis. E a outra coisa que a gente está falando aqui cada vez mais as pessoas exigem pertencimento. O pertencimento, ele é consequência direta de verdade. E a verdade, aí agora, fechando aqui o meu raciocínio, a verdade está nisso que a gente chama de cultura. O que eu fiz lá no banco? Depois que a gente tinha tido algumas tentativas fracassadas de colocar frases na parede e as pessoas não se conectarem com aquilo, as pessoas não enxergarem aquilo no dia a dia, não se engajarem, e aí a gente perder talentos, eu mostrei com números qual que era a consequência financeira de toda essa perda, de não ter pessoas felizes, produtivas, para a nossa liderança. E aí eu coloquei essa liderança sentada numa sala, fazendo ali primeiro, um autoconhecimento, e segundo, um trabalho de transparência para dizer o seguinte: o que vocês querem daqui para frente, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos dessa organização? Quando a gente conseguiu colocar no papel de maneira muito transparente, foi muito interessante, porque é muito bonito você falar, olha, trabalho em equipe, mas a gente tem que ter ali, por exemplo, a honestidade intelectual, né, de todo mundo. Lá no PT, a gente fala que é a cultura é a ditadura do argumento.
Você tem que ter essa transparência para falar o seguinte, tudo bem, mas se a gente estiver diante de um problema em que as pessoas não consigam trabalhar em equipe porque são geniais, mas elas não gostam do relacionamento, você tem que saber o que você vai priorizar. Você, por exemplo, vai falar que a sua cultura é client centricity, mas e se você tiver que abrir mão de lucro? Você vai focar no seu cliente abrindo mão de lucro? Você tem que ter honestidade nessa decisão, nesse momento, para estabelecer. Então, cultura nada mais é do que você conseguir ter um conhecimento muito claro de quais vão ser, eu brinco que é aquelas cartas super trunfo, quais vão ser os pilares que você vai priorizar quando tiver dois princípios, por exemplo, conflitantes. Entre o cliente e o lucro, qual dos dois você quer? Porque se você não fizer esse tipo de definição na hora que você está declarando o seu propósito, no dia a dia as pessoas vão perceber que aquilo é falso. Se elas perceberem que aquilo é falso, elas se desengajam, se desconectam. Então, eu acho que a primeira coisa é, coloca todo mundo na sala, a liderança, porque a cultura ela tem que ser praticada, e ela tem que ser praticada de cima para baixo. As pessoas têm que ver o exemplo no dia a dia dos seus líderes. Dessa liderança que a gente está falando de treinamento aqui, de comunicação, essa informação ela tem que ser difundida principalmente na liderança. Então, uma vez que eu coloquei acionista, diretores, executivos na sala, a gente conseguiu definir quais iam ser as nossas prioridades. Olha, é rentabilidade, é cliente com rentabilidade, então isso versus, por exemplo, inovação. Quando você consegue definir isso, aí sim você parte para o segundo momento, que é disseminar isso de maneira o mais ampla possível, com tecnologia, né? A gente está falando aqui de tecnologia, tira humanidade, não tem nada mais humanizado do que você, por exemplo, ter uma experiência individualizada. Né? A gente está falando de conhecer o seu colaborador. E sem tecnologia você não consegue, por exemplo, gerar essa máxima personalização também para o seu cliente interno, não só para o seu cliente externo. Então, depois de você disseminar isso para a sua liderança vai ser o embaixador da sua cultura. A sua cultura nada mais é que você praticar com verdade tudo aquilo que você estabeleceu como prioridade, de maneira muito transparente. E, como eu comentei antes, por fim, ter uma governança forte para que quem não esteja, né, o Itália comentou, puxa, uma pessoa não vai se conectar, tá tudo bem, gente, né, tá tudo certo, não tem cultura certa ou errada, tem aquilo que você definiu como a sua prioridade. E é por isso que eu falo da escutativa, por quê? Porque tanto acionistas, diretores, planejamento estratégico, orçamento, tudo isso muda ano a ano. Então não é que você vai dar uma pivotada 180, mas você tem que adaptar. A gente, no primeiro ano que a gente fez, estabeleceu a nossa cultura, a gente colocou lá os nossos pilares, os nossos valores, e ficou muito complicado para as pessoas. No ano seguinte a gente simplificou, a gente não mudou, mas a gente simplificou, para que a comunicação que a gente estava comentando aqui ficasse mais fluida. Então, é por isso que eu falo da escutativa. Você tem que ir se adaptando. E no momento seguinte, pandemia, tudo aconteceu, né? Eu fiquei no banco 11 anos, quer dizer, muita coisa muda. Não adianta você achar que aquilo que você combinado não sai caro, mas lembrando que o mundo muda, a economia muda, né, as contas, o orçamento muda. Então, também tudo isso tem que ser, esse pacto ele tem que ser renovado em periodicidades, né, nos ritos de comunicação, com certa regularidade. Cada um define a sua, pode ser anual, pode ser a cada 5 anos, pode ser a cada 3 anos, mas é importante que as pessoas percebam que a essência está mantida, mas diante das mudanças, a adaptação, né? Puxa, eu era a lucratividade do cliente e tal, esse ano não tem mais o mesmo orçamento, como que vocês vão fazer isso? Então, usando ferramenta, treinamento, liderança, como vocês comentaram aqui, super importante, mas verdade. A verdade é o principal condutor para que as pessoas tenham engajamento, e eu acho que o engajamento, como a Ariane comentou, é o principal dessa nova geração. Hoje em dia, né, o espaço que era ocupado antigamente por outros pilares, né, pelo seu bairro, pela comunidade, pela igreja, pelo exército, assim, a gente mudou tudo. A escola, as empresas hoje ocupam esse lugar de pertencimento dos seres humanos. Então a gente precisa se adaptar a isso, as empresas precisam estar atentas para que possam dizer com muita verdade, praticar com muita honestidade aquilo que elas dizem que acreditam, sem certo e errado, mas com muita coerência e repetição daquilo que elas dizem que vão fazer.
Eu posso complementar aqui ela, Daniel? A Camila? Claro. Legal, eu vou ir entrando na tua pergunta também, tá? Acho bem bacana uma coisa que é o maior erro, quando eu tô fazendo, às vezes faz mentoria, roda com o pessoal da área de gente e tal, e o erro é qual que é a cultura, né? Como é que eu faço minha cultura ideal, uma cultura que todo mundo vai gostar? E o ponto principal é que se todo mundo gostar da tua cultura, tá errado, né? Você não tem cultura, né? A cultura, ela vem do princípio de valores, né? Valores é o básico que tá por trás da cultura. E o valor no ser humano é um ranking, tá? Então você prioriza, é uma priorização, né? Então você tem algumas coisas em detrimento de outras, por mais que essas outras também sejam legais, né? Então na hora que você escolhe a tua cultura, na hora que você desenha a tua cultura, que geralmente é baseada na estratégia do business, né, em como você quer entregar valor para o cliente, necessariamente você está abrindo mão de algumas coisas, tá? Então na hora que eu olhar para a cultura de vocês, entendo o seguinte, do que eu estou abrindo mão, né? O que também é legal, mas que não se encaixa tão bem aqui. Na hora que você chegar nesse nível, que é um nível de verdade ali, que nem a Camila colocou, agora sim, agora parece que você está falando algo próximo da cultura, né? E voltando para a pergunta do Daniel, né, na prática, como é que faz esse negócio, de fato tem dois caminhos para o RH, tá? O primeiro é trabalhar com liderança, tá? Porque a liderança, querendo ou não, é quem dissemina a cultura, tá? Quando eu digo liderança, para ficar mais fácil, é o quê? E como os líderes lidam de maneira interpessoal com as pessoas. São pessoas mais ríspidas, são pessoas mais amorosas, são pessoas mais calorosas, enfim, tem um pouco do perfil das pessoas aí. É ritual de gestão. Então, por exemplo, a empresa mais uma empresa de one-on-one, né, de reunião individual, ou mais de reunião de time. Reuniões frequentes ou reuniões a cada uma vez por mês. Então, tudo isso também indica um pouco da cultura, tá? A distribuição de tarefa, como é que você faz para distribuir tarefas de uma pessoa para outra, mudar a pessoa de função, ou simplesmente mudar de projeto, e, por fim, cobrança de resultado. Como é que você cobra o seu resultado? Você cobra mais o indicador, você cobra mais a satisfação do cliente pelo que o cliente está falando para você cobra mais a qualidade ali na ponta, enfim, tudo isso faz diferença. E por fim, de maneira mais direta, o que o RH pode fazer é tomar conta dos ciclos de gente, tá? Contratação é a maneira mais barata, digamos assim, de você formar cultura, porque é ali que você define as pessoas que você coloca para dentro, né? Então, tentar achar as pessoas que valorizem as características que você está colocando com cultura é importante. Tá? Então, por exemplo, lá na Mindsight, a gente olha a profundidade como um atributo de cultura. Então, o nosso processo seletivo é profundo. Tá? Ele é mais lento? Sim. Ele é mais trabalhoso? Sim. Tá? Ah, mas daí você perde o candidato que queria fazer uma coisa mais rápida e mais tranquila, porque é isso que a geração nova quer. Paciência. Essa é a nossa cultura e pra gente é importante. A gente, assim, é isso que a gente gosta de valor, é isso que a gente gosta internamente, é isso que a gente leva para o nosso cliente. Então, o formato do processo que você cobra tem que estar muito adequado. Segundo, performance. Tá? A avaliação de desempenho é um momento onde a gente consegue formalmente, né, diretamente dizer para as pessoas, olha, eu valorizo isso aqui. Né? Então ali é um momento ótimo de você colocar em palavras ou em termos e até em escalas o que exatamente você gostaria que as pessoas fizessem, né? Ou os comportamentos que você gostaria que elas fizessem com excelência e entregassem com excelência. Então a avaliação de desempenho e o ciclo de performance é uma ótima maneira de você reforçar e deixar mais explícito a cultura que você quer, né? E por fim, rituais de comunicação, né, principalmente. Então, como é que você faz as reuniões, como é que você comunica as coisas para as pessoas, como é que você comunica as políticas de RH. Tudo isso também diz muito sobre a tua cultura e a experiência que essa pessoa vai ter no final do dia. Tá? Então, a gente, como RH, consegue atuar de maneira super direta nisso e indireta no nosso aconselhamento para os líderes, da maneira que eles lidam com as pessoas e tomam conta das discussões de tarefas e de resultado. Tá? Essa seria a minha grande dica para os RH em relação a esse assunto, que é um assunto abstrato, tá, por natureza. Mas dá para a gente tentar fazer algumas coisinhas. Não, e Tayla, só que você trouxe o que eu estava falando, esse comentário que você trouxe em relação à contratação, é super importante. Se você não coloca a sua liderança na sala para decidir entre um processo seletivo rápido, que vai durar 2 dias, e um processo seletivo profundo, que você diz que quer excelência, profundidade, o que você vai escolher, porque é assim que eu vou direcionar todos os meus processos, não tem jeito. Aquilo que eu comentei da gestão de conflito, né? A gente gosta a gente falava que a nossa cultura é do ponto e contraponto. Como você vai dizer, mas e aí, entre trabalho em equipe e a gestão de... Então, não, a gente gosta de um ambiente harmonioso. Não dá para você falar que seu ambiente vai ser harmonioso se em todas as suas reuniões você permite que haja ditadura do argumento, que é o ponto contra ponto. Então, não vai ter a prévia da prévia, não vai, né, um ambiente... Então, você tem que tomar essas decisões. Se você não conseguir, como área de pessoas, sentar com a sua liderança para estabelecer esse tipo de prioridade... Depois, todos esses outros mecanismos que você falou, eles vão ruir
porque as pessoas não vão perceber na prática aquilo que você está falando. E o que você falou da meritocracia, né, da forma, é uma das mais importantes ferramentas de reconhecimento daquilo que você efetivamente vai praticar, né, para que as pessoas entendam a sua verdade. Concordo plenamente com o que você falou. E essa regra do jogo que a Cami conectou aí com esqueci o nome dele, Thailand? É Thailand, é difícil mesmo. Thailand. Então, o que a Camila conectou contigo em relação à atração e seleção, processo seletivo, a gente pode trazer para todas as etapas da experiência, alinhar a regra do jogo em todas as etapas, porque na etapa meio aqui, que é a que eu estou, né, quando a gente fala de onboard, quando a gente fala de treinamento, avaliação de desempenho e tudo mais, se a gente também não alinha a regra do jogo, quem nunca teve problema do líder falar, o treinamento, eu quero pessoas boas e treinadas, mas o treinamento não pode ser de tanto tempo, tem que ser menos ou tem que ser mais. Então, toda essa regra do jogo, ele tem que ser alinhado em cada fase desse employee experience, né, em toda essa jornada. E eu acho que assim, o papel da RH... Opa. Vai lá. Pode falar, Ariane. Falando, né, complementando os meus colegas aqui, eu acho que o papel do RH nisso tudo, né, que trouxeram é realmente fomentar, é realmente lá provocar esse tipo de discussão, porque muitas vezes a liderança, ela volta para o RH, ela chega no RH perguntando, né, o que eu devo fazer? Né, como que eu devo fazer? E aí, na verdade, o RH tem que voltar para a liderança, né? Como que você deve fazer com o seu time, né? De acordo com o perfil dessas pessoas que tem no seu time, de acordo com as estratégias que a gente traçou para aquele ano. Então, acho que, né, fechando aqui o princípio, mexendo no raciocínio, acho que só queria complementar isso, que é papel do RH provocar, fazer esse tipo de provocação, tirar essas pessoas da inércia para que elas realmente decidam. Como a Camila falou, você precisa decidir o que você quer. Vamos pelo caminho A ou vamos pelo caminho B? E aí o RH, né, com toda a sua expertise de pessoas, fazer essa provocação com mais estratégia, olhando as pessoas. Perfeito. Rafa? Até reforçando o que a Camila trouxe sobre a importância de o RH fazer parte da estratégia da empresa, né? Não adianta o RH ficar separado numa salinha ou só as pessoas de RH. Vamos juntar todo o RH para a gente definir quais serão os nossos processos de employee experience, né? Não, nós vamos fazer tal e tal processo e assim por diante. Não, precisa envolver a liderança, precisa ter um direcionador de toda a organização e que, claro, a gente pode dar um tom ou outro para alguns departamentos, né, como a própria Ariane trouxe, mas tem alguns direcionamentos que eles precisam ser iguais para toda a empresa. Então, se a gente vai ter uma política de pesquisa semestral, trimestral, anual, isso vai ser igual para toda a empresa. Não adianta também devolver para o líder de qual frequência você quer fazer, porque precisa acontecer para todos num mesmo período. Assim como a própria questão do recrutamento e seleção. A gente consegue adicionar e retirar algumas etapas. Vamos incluir testes, teremos uma etapa cultural, não teremos, se é uma vaga de liderança, o que a gente vai colocar de diferente dentro desse processo, ou não. Mas o macro, ele precisa estar alinhado. E a gente precisa trazer a importância das pessoas para que cada área consiga entregar o seu KPI, né? Até a Cami trouxe bastante sobre dados, acho que isso é algo que acaba funcionando em muitas empresas e como o RH acaba sendo bastante de humanas, em alguns momentos, nas mentorias e também nas rodas de conversa, a gente vê que falta esse lado de dados, né? E conseguir conversar com os diretores que estão mais na linha do preciso de dados para ter validada essa estratégia e assim por diante. Hoje a gente já tem pesquisas, né? A própria Harvard Business Review trouxe o quanto os colaboradores satisfeitos, eles são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes,
300% mais inovadores. Qual líder não quer ouvir? Queres que eu te diga o que você precisa fazer para ter o seu time mais engajado e isso se transformar em mais resultado para aqueles KPIs ou para aqueles objetivos que você encara como sendo de sua responsabilidade? Porque às vezes a gente percebe que nas diretorias eles entendem, não, a responsabilidade de cuidar das pessoas é só do RH. A minha responsabilidade é entregar a venda, do outro é entregar os números financeiros, e não enxerga o quanto essa responsabilidade de cuidar das pessoas, ela é de todos, e que o RH está ali como um viabilizador e um facilitador de tudo isso, para que não fique em várias áreas com vários processos e que isso não esteja centralizado. Então, levar dessa forma para as pautas estratégicas, claro, com o apoio do presidente, do senhor aqui, eu vejo que tem também muito desse aspecto de se teremos abertura, né, para fazer esses debates, é o que vai trazer um maior impacto num curto espaço de tempo. Uau, quantos insights legais, gente. Eu quero agradecer. Pode falar, Camila, pode falar. A gente tá com o tempo esgotado já, mas pode falar. Tá tão bom, mas é isso mesmo. Eu acho que vamos seguir aí para o final. Eu só ia complementar que é por isso que, na minha fala, eu trouxe que é muito importante que a área de pessoas, que essa diretoria, superintendente, seja ela for, sente de igual para igual, participe da concepção da estratégia do negócio. É uma área de negócio, tanto quanto a qualquer outra. Tem que ser protagonista dessa definição. Perfeito, é isso aí. Camila, quero agradecer a todos vocês, gente, por compartilhar o conhecimento de vocês, por participar, tirar um tempinho para participar do nosso RH Top 5 e desejo muito sucesso para todos. E para você que está nos ouvindo, gente, eu espero que você tenha curtido a atividade, essa nossa roda de conversa, número 4 da Trilha 3, Tendências para o Futuro, do nosso RH Top 5 2024. Quero deixar um recado para você votar no Top of Mind de RH. A votação está aberta, a segunda fase de votação está aberta até o dia 30 de setembro, portanto, sim, você tem pouquíssimas semanas para decidir quem serão os vencedores do top deste ano, que serão conhecidos na grande festa do dia 24 de outubro, lá no Tokyo Marine Hall, em São Paulo. Aliás, ingressos para o top também estão à venda, se você tiver interesse, por favor, entre em contato com o nosso time. E, claro, convido você a seguir assistindo as nossas rodas de conversa aqui no nosso RH Top 5 2024. A gente se vê numa próxima atividade. Um grande abraço e até mais. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.